Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Acalmar o coração. Você pode abrir sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 30. Versos de 1 a 6. Mesmo aí assentados, irmãos, eu vou ler, os irmãos me acompanhem. E depois podem deixar a palavra em aberto, que a intenção é a gente percorrer um pouco mais na palavra do Senhor nessa manhã. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. A Tua palavra, ela é preciosa para nós, Senhor, e ela é importante. Por isso, Deus, ajuda-nos nessa manhã, para que possamos receber do Senhor, aquilo que vem do Senhor, o melhor da Tua porção, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, não a voz de um mero homem que está aqui na frente, mas a Tua palavra que está aqui escrita, Senhor, ao qual nós pretendemos meditar nessa manhã. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar, Pai. Habita em nosso meio plenamente. Desfaz, ó Deus, todo espírito de perturbação, de inquietação. Acampa os Teus anjos ao redor aqui, Pai, do templo, em cada lar, em cada casa que nos assiste agora, ou que oportunamente vai assistir futuramente, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um texto conhecido, um texto que eu já preguei aqui na igreja, mas um texto que está sempre trazendo muitos ensinos para nós. E nessa manhã, mais uma vez, eu quero voltar a esse texto, um texto que tem falado muito comigo nos últimos dias, e certamente um texto que é de grande valia para toda a igreja. Pastor Hernandes, ao pregar sobre esse texto, ele tem um título que ele coloca lá, Família sob ataque. E ele vem e ele prega exatamente esse texto de 1 Samuel 30. E eu já assisti toda a palestra dele, ali toda a palavra dele, toda a pregação, muito boa, está no YouTube. Depois os irmãos quiserem podem assistir. E ali ele fala que a família aqui está sob ataque. Quero de antemão deixar para os irmãos que eu não quero pegar a palavra lá do pastor Hernandes e trazer para aqui. Eu estou apenas fazendo uma comparação, uma introdução e trazendo também o crédito de quem é. E aí ele fala que a família aqui está sob ataque. E ele fala também que é importante identificar quem é
o inimigo que está atacando a família. E o inimigo nada mais é do que Satanás, o diabo, o nosso adversário. E lá ele relata na sua pregação como que Satanás, o diabo, ele ataca a família. E por que Satanás, o diabo, ataca a família? Nas palavras do pastor, ele fala que, e com propriedade, que ao atacar a família, a igreja também é atacada, porque a igreja é formada pela reunião das famílias. E isso, uma família desestruturada, nós temos uma igreja desestruturada. E nós vemos ali também na sua mensagem a forma que Satanás ataca. Mas voltando aqui para a palavra, a própria palavra diz para nós como que é esse ataque. A palavra diz aqui, no primeiro versículo, que Satanás dá com ímpeto. Porque os amalequitas aqui são apenas uma pré-figura de Satanás. Eles dão com ímpeto em Ziclague. E eles queimam e ferem toda a cidade. E assim Satanás faz na nossa família, faz na nossa casa. Ele dá com ímpeto, com toda a sua força, com todo o seu vigor, e ele quer realmente queimar e ferir, destruir, porque Satanás, ele vive para roubar, para matar e para destruir. E destruir tudo aquilo que é plano, que é projeto de Deus. E na verdade, ele não faz só isso, mas ele também quer levar pessoas cativas junto com ele. Porque para ele não está só satisfeito em destruir, queimar. Ele quer manter essas pessoas ali diante do seu cativeiro. E é o que está acontecendo aqui. Os amalequitas vão lá, roubam, destroem, queimam, levam as mulheres, levam os bens. No momento onde que Davi e seus homens não estavam presentes na cidade de Ziclague, para proteger e para defender essa cidade. E é interessante que Satanás, ele tem essa estratégia. Ele queima, ele mata, ele destrói, ele pega as bases, ele pega o princípio, ele fere e torna muitas pessoas cativas dos seus dardos, das suas informações. Colocam muitas pessoas com um sentimento de culpa. E a forma aqui de Satanás agir não é diferente do que foi lá com Ziclague, e não é diferente como ele age nos dias de hoje. E aí eu preciso parar um pouco aqui, depois eu volto para o texto, para a gente poder entender um pouco como isso acontece no mundo espiritual. Nós sabemos muito bem que nós temos a sebe do Senhor nos rodeando, nos protegendo. E nós podemos ver isso lá em Jó, no seu capítulo 1. E quem fala isso é o próprio Satanás. Quando o Senhor pergunta de onde ele vem, e o Senhor pergunta para ele se ele tinha visto o seu servo Jó, homem íntegro, reto, correto. E Satanás fala, também você cercou, o Senhor cercou ele com a sua sebe. Então nós temos a sebe do Senhor nos cercando. Mas a palavra também diz lá no Salmo 34, versículo 7, que nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Mas a palavra também diz lá em 1 Pedro 5:8, que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Então, só para você entender um pouco melhor, nós temos a sebe do Senhor nos protegendo, nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor, e ao nosso derredor nós temos o diabo, o nosso adversário, que anda rugindo como leão, que quer dar com ímpeto.
Mas nós temos a sebe e o anjo. E o diabo, ele só encosta em mim e em você se essa sebe for aberta. E é aí Augusto que está falando? Não. É a palavra que diz. Porque foi o Senhor que falou com Satanás assim: então vai lá, toca nele, só não toca na vida. Estou abrindo a sebe. Entre aspas, estou abrindo a sebe. Então agora você pode tocar. Mas Satanás, se a sebe não é aberta, ele procura lançar os seus dardos, que atingem diretamente a nossa mente. Se nós não estivermos com o nosso escudo da fé levantado, e muitas vezes nós crentes temos andado com o nosso escudo da fé baixo, e somos alvos, presas fáceis dos dardos inflamados do maligno. Por isso nos tornamos cativos dele, porque o nosso escudo da fé está baixo. Então ele lança e ele fala: não, você é isso mesmo. Não, olha, o seu marido, ele te magoou, ele te feriu, você tem que dar o desprezo para ele. Olha, aquele irmão, não perdoa ele não, é isso aí mesmo. Setas, dardos inflamados do maligno, que não são barrados, porque o seu escudo da fé está baixo, porque você não vive uma vida de oração, porque você não vive uma vida de prática da palavra de Deus, quiçá uma prática de leitura, de meditação diária dessa palavra. E aí, meu irmão e minha irmã, não tem como esse escudo da fé, ele está levantado, você vai ser presa fácil. Ele vai dar com ímpeto contra a sua vida, ele vai dar com ímpeto contra a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu casamento, suas finanças, porque é assim que ele age. E a gente está aí como patinho, com uma ferramenta na mão, com uma espada, com uma arma de guerra de todo calibre, que é a palavra do Senhor, que nós não fazemos o uso correto dela, ficamos voltados para vãs sutilezas do mundo, filosofias vãs, buscamos muitas vezes em livros de autoajuda, mas não buscamos na palavra do Senhor os seus ensinamentos mais preciosos. Aqui tem tudo que você precisa para tudo na sua vida. Basta você olhar e meditar nessa palavra com instância, orar com instância, porque o Espírito de Deus vai ministrar no seu coração e vai te falar através dessa palavra. E não é diferente no texto que nós escolhemos para essa manhã, no texto que o Senhor colocou em nosso coração para essa manhã. O inimigo está dando com ímpeto aqui na vida de Davi, e o interessante dessa palavra, dessa arma de guerra, é que ela não esconde nada daquilo que é falho nos homens santos do Senhor. Ela é verdadeira e ela mostra para a gente claramente os atos bons e aquilo que esses homens fizeram que não são tão bons assim, para que nós possamos aprender. E aqui a gente precisa voltar aqui no capítulo 27 do livro de 1 Samuel, para entender um pouco mais como que isso acontece. Como que isso aconteceu na história de Davi, porque é dessa forma que também acontece na minha vida e na sua vida. No capítulo 27 diz assim: disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Meus irmãos, aqui começa a derrocada, aqui começa a história da queda de Ziclague. E meu irmão Wilton Cação me ensinou uma coisa que ele aprendeu com o seu pastor Almir, não sei o sobrenome, mas um pastor antigo. E ele falou assim: há dois perigos que nós, crentes, precisamos estar atentos.
na batalha espiritual. Um deles é cansar da guerra. O segundo deles é acostumar à guerra. E eu quero falar aqui sobre o cansar da guerra. Uma guerra que eu e você nós travamos todos os dias. Uma guerra que eu e você nós travamos e muitas vezes travamos ela de forma errada. No mundo físico, com as forças naturais. Ao invés de travar ela onde precisa ser travada, que são nas regiões celestiais. O cansar da guerra nos faz esmorecer na fé. O cansar da guerra nos faz acharmos que nós não temos mais a proteção de Deus sobre as nossas vidas. O cansar da guerra nos faz agirmos como se fôssemos autônomos, como se fossem senhores da nossa própria vida. Tomamos decisões ao léu da nossa própria vontade, porque cansamos. E aí você para e vamos caminhar aqui para ver como que isso acontece. Se você voltar um pouco mais lá no capítulo 16, desse mesmo livro, você vai ver que quando Samuel vai lá ungir um filho de Jessé, que ele não sabia ainda quem era, ele chega na casa de Jessé, e lá ele vê logo o filho Eliabe. Eliasibe, né? Eliabe mesmo, está aqui. Versículo 6, Eliabe. E ele acha que é aquele homem, e não é Eliabe. E aí depois ele vê Abinadab, e não é Abinadab. E depois ele vê Samar, e não é Samar. E assim passam os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles é. E olha, aqui, o que fala Samuel? Versículo 11, disse pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque Jessé falou, olha, tem um filho meu, está lá apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então presta atenção, Samuel está na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé estão ali à mesa, estão ali ao redor do lar, mas Davi estava onde? No campo, trabalhando, pastoreando ovelhas, cuidando do bem da sua família. A vida de Davi, desde o seu princípio, não é uma vida fácil. Ele está lá no campo, enquanto seus irmãos estão dentro de casa. Mas não é só isso, isso é só o começo. Lá no campo, a gente sabe que o texto diz para nós, que quando Davi vai enfrentar o gigante, ele traz a memória e fala lá com Saul que ele estava no campo e ele enfrentou um urso e um leão, e que ele venceu, e essas lutas, essas batalhas ele tinha que enfrentar, e ele enfrentou o gigante, no nome e no poder do Senhor, e diz o texto lá, que Davi fala que aquele povo precisava saber que ele vencia aquele gigante, porque do Senhor a guerra, porque Davi sabia lutar as guerras onde elas tinham que lutar, onde elas tinham que ser sido lutadas, porque do Senhor é a guerra. Mas Davi era um homem como eu e você também, falhos, e lá em Ziclague, ele não lutou da forma que deveria lutar no capítulo 27, porque ele havia cansado dessa guerra, e cansado dessa guerra porque ele havia desde o seu princípio vindo, lutando, e muitas coisas aconteceram, como essa situação do gigante, e daí um pouco, Saul chama ele para o palácio, Saul quer Davi ali perto dele, Davi faz as guerras do Senhor, até um belo dia, que Davi e Saul saem para guerrear, e aí as mulheres começam a cantar quando eles voltam, Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares,
E aí começa a ciumada de Saul em relação a Davi. E neste momento ali, Saul se indigna, joga sua lança e por 2 vezes quer matar Davi. Isso aí está no capítulo 18, versículo de número 11, do livro de 1 Samuel. E não mata, Davi escapa. Aí de repente, Saul pensa numa estratégia e fala: vou dar minha filha Merabe a Davi, e pedindo para que ele guerreie as guerras do Senhor, porque talvez nessas guerras eu consiga matar a Davi. E aí Davi vai fazer as guerras e Saul dá Merabe para outro, e descobre que quem ama Davi é Mical. E aí Saul mais uma vez pensa: eu vou fazer outra estratégia, porque em vez de Davi morrer pelas minhas mãos, eu vou fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus. Vou pedir a ele 100 prepúcios de filisteus, e tomara que Davi seja morto. Davi volta com 200 prepúcios de filisteu. Olha a vida de Davi, olha as lutas, uma guerra atrás de outra guerra, um escape atrás de outro escape. Só que não para por aí. Jonatas intercede por Davi. Saul vai lá, se reconcilia, fala que vai estar tudo bem. Mas daí um pouco Saul quer matar novamente a Davi. Mical tem que fazer ele sair, fugir dali desesperadamente da casa dela. E por aí vai. Davi está com o sacerdote Ameleque, foge para o rei de Gate pela primeira vez, capítulo 21. Davi se esconde em Adulão, está sendo perseguido. Davi está lá em Keila no capítulo 23, livra aquela cidade. Daí um pouco, Saul fica sabendo, e aí Davi está ali, ele pergunta ao Senhor: vem cá, esses homens vão me entregar? E aí o Senhor fala: vão te entregar, sai daí. Sai Davi de novo ali de Keila. Daí um pouco Davi é traído pelos zifeus. Os zifeus vão e falam: Davi está lá assim, vai atrás dele, rei. E de repente Saul cerca esses homens. Está ali no capítulo 23, versículo 26. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém estes os seus homens cercaram Davi e os seus homens para prender. Então Davi perseguido. E aí sabe como é que é o escape aqui? Chega uma notícia para Saul que os filisteus tinham invadido a terra. De repente Saul tem que ir lá e Davi consegue fugir dali. E aí aquele lugar ficou chamado de pedra de escape. Está lá no capítulo 23. Essa é a vida de Davi. Um pouco Davi poupa a vida de Saul dentro da caverna, corta a orla do manto de Saul. Mais para frente, Davi poupa a vida de Saul de novo, toma dele a lança, a bilha d'água. E aí nós chegamos no capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo. E antes aqui, quando Davi toma a lança e a bilha d'água, Saul mais uma vez se reconcilia com Davi. Então talvez Davi poderia pensar: não, está tudo bem, Davi reconciliou. Não, mas Davi está num momento aqui de fragilidade da fé. Davi está num momento aqui de ser perseguido. Eu quero que vocês caminhem comigo um pouco mais e vamos lá nos Salmos. Salmo de número 11, para você ver um pouco, entender um pouco da mente desse rei. Salmo 11 não, perdão, Salmo 13, Salmo de número 13. Esse salmo, muito provavelmente foi escrito por Davi, num desses momentos onde Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E olha o que Davi fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Para, meu irmão, e pensa agora.
Davi, um homem como eu e você, chegou no momento que ele cansou da guerra. Chegou no momento que ele estava fraco na fé. Chegou no momento que ele baixou suas armas. E aí é o perigo, quando nós cansamos da guerra, porque a guerra na vida do crente, do cristão, não é hoje, daqui a um mês, ou daqui a um ano, mas a guerra na vida do crente, do cristão, é todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Satanás vai dar com o ímpeto e vai investir sobre a sua vida todos os dias, a não ser que você seja um relapso, um perdido, ou aquele que não fede nem cheira. Aí Satanás não quer nem saber de você mesmo, porque você já está lá junto com ele. Agora, se você é um crente, um homem de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que busca o Senhor, não tem trégua, meu irmão. É luta todos os dias. E nós precisamos entender essa luta, para que nós possamos travá-la corretamente. E eu estou repetindo isso desde o início da minha palavra, e vou repetir mais vezes, porque isso precisa entrar na nossa mente. E o aprendizado, ele vem por repetição, e é repetir, repetir, repetir. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, e vamos falar quantas mais forem necessário, porque o crente precisa ter sabedoria, discernimento, entendimento. Essa guerra que nós travamos é diária, e o nosso inimigo, ele tem uma rede articulada. Diz a palavra que um terço dos anjos ele arrastou dos céus quando ele caiu. Diz a palavra que Satanás, ele é inteligentíssimo, sábio. Ele não consegue ler a minha mente nem a sua mente, mas ele tem uma rede organizada, articulada, de demônios que estão aí espalhados em todo canto, em toda área, vendo e analisando a sua vida e a minha vida, e olhando: olha, eu sei aonde que o seu Carlinho falha, eu vou pegar ele. Eu não conheço a mente dele, mas eu sei onde ele falha. Eu sei aonde o fulano está falhando. Eu sei o que você tem feito de madrugada. Eu sei o que você tem feito no seu computador. Eu sei o que você tem feito quando você está longe da sua mulher. Eu sei onde seu olho está passando. Eu conheço e eu sei onde eu vou te pegar. Então esses demônios trazem essas informações. E Satanás, ele sabe onde te colocar. Ele sabe onde te pegar. E se nós não soubermos travar essa guerra, nós vamos cair como um patinho. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala assim, versículo 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa arma contra o inimigo não é a carne, não é a força do nosso braço, não é a minha inteligência, mas a força contra o inimigo que ronda a sua vida, que está olhando o que você está fazendo, que sabe o seu ponto fraco, ela é poderosa em Deus nas regiões celestiais. E ela é tão poderosa de tal forma que ela destrói a fortaleza. E que fortaleza é essa? A fortaleza que te deixa cativo na mentira de Satanás, que você não pode, que você é um culpado, que o sangue de Jesus não tem poder para você, que aquela situação que você se meteu não tem saída para ela, que aquela dívida é impagável, que aquele pecado não tem preço para se pagar. Nas regiões celestiais, onde a guerra é lutada, nós destruímos essas fortalezas. E nós anulamos os sofismas. E o sofisma, você sabe muito bem, que é uma verdade. Mas no mundo real,
mas que é mentira no mundo espiritual. Satanás usa de sofismas. Ele vira para você e fala assim, como falou com Davi: olha, você não pode vencer o gigante, Davi. Saul falando, um instrumento ali de Satanás. Você não pode vencer o gigante, Davi, você é moço aí, não é guerreiro, e esse homem aí, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Verdade. Saul falou alguma mentira? Não. Verdade no mundo natural, mas mentira no mundo espiritual. Sofisma. Isso é sofisma. Por quê? Porque no mundo espiritual, Davi sabia que o poder para vencer o gigante não vinha dele, mas vinha do Senhor. E é isso que o crente, que a igreja de hoje precisa saber, entender e compreender. Mas colocar em prática todos os dias. Porque Davi sabia e entendia disso. Davi era um homem que consultava o Senhor. Davi era um homem que buscava o Senhor. Lá em Keila, Davi consultou o Senhor para ficar em Keila e guerrear. Mas depois Davi também consultou o Senhor, e o Senhor falou: foge daí. E Davi fugiu. Mas nós precisamos ser constantes nessa fé. Porque o inimigo, ele é constante em nos atacar. Nós precisamos estar firmados, não esmorecer, não cansar dessa guerra. E aí, essa tragédia anunciada aqui de Davi, se deu justamente por isso. Porque Davi cansou dessa guerra, Davi baixou a sua guarda, e ao cansar dessa guerra, Davi abriu o espaço aberto para que os amalequitas entrassem na sua terra, levassem as suas mulheres cativas, levassem os seus bens, levassem todas as coisas. Tragédia anunciada. Voltando ao pastor Hernandes, falando nesse texto, ele diz o seguinte, que quando nós fazemos de um inimigo o nosso aliado, nós fazemos do nosso amigo o nosso inimigo. Davi foi lá se alistar com Aques, porque ele tinha cansado da guerra. E aí ali Davi fazia as batalhas, as guerras de Aques, 1 ano e 4 meses, dava contra os inimigos de Israel, e Aques achava que Davi estava dando contra o povo de Judá ali. Até um dia que esse rei foi fazer guerra contra o povo de Israel. E os príncipes dos filisteus falaram: não manda Davi com a gente. Né? Não manda Davi com a gente. E ali já começa a providência de Deus, apesar da fraqueza de Davi, apesar da situação que Davi se colocou de ter cansado com a guerra. E Davi volta para casa, 3 dias de caminhada, chega em Ziclague, vê a situação. Os seus amigos ali começam a se tornar os seus inimigos, porque essa também é uma estratégia de Satanás. Ele quer confundir. E aí ele confunde. Ele começa a botar o marido contra a esposa contra o marido, o irmão contra outro irmão. Aí o irmão, ele não sabe mais resolver o negócio na base da oração, ele quer botar o outro irmão na justiça. Não que tem alguns casos, né, Marcelo, que a gente tenha que entrar na justiça. Nós somos advogados, nós sabemos disso, mas os irmãos me entenderam. Tem coisas que nós temos que lutar, e todas as coisas nós temos que lutar, na verdade, é por meio da oração. E se o Senhor der instrução que temos que entrar na justiça, nós vamos entrar na justiça. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos querendo resolver na força do braço. Na força do braço, do meu entendimento. Deixa eu ir lá me alistar com o rei Aques, porque pode ser que Saul me pegue aqui de novo. Espera aí, pare e pensa. Quantas vezes o Senhor livrou Davi? Quantas vezes o Senhor deu a vitória a Davi em diversas perseguições? Será que o Senhor ia esquecer de Davi assim?
E é isso, meu irmão e minha irmã, que passa na minha e na sua cabeça. São tantas dificuldades, são tantas enfermidades, são tantas lutas, que chega uma hora que a gente começa a duvidar. Será que o Senhor vai agir? Será que o Senhor vai fazer? Será que não vai fazer? E aí eu vou e faço do meu jeito. Não, deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer desse jeito. Deixa eu fazer daquele jeito. Não busque o Senhor. Tragédia anunciada. Todas as vezes que eu não busco o Senhor, todas as vezes que eu canso da guerra, todas as vezes que eu luto essa guerra onde ela não deve ser lutada, tragédia anunciada. Mas como que a gente pode passar da tragédia anunciada à vitória conquistada? Aí sim nós precisamos pegar com o exemplo do rei Davi, de se reanimar no Senhor. Nós vimos aqui tudo que Davi fez de errado. Nós vimos aqui a estratégia de Satanás com o erro de Davi, que acontece na minha e na sua vida. Mas esse texto diz para mim e para você também, como que a gente pode fazer dessa tragédia anunciada uma vitória conquistada. E não é simples, meu irmão, mas está ao nosso alcance. Porque Davi era um homem conforme o coração de Deus. E aí está o perigo. Sabe por que está o perigo? Porque eu e você, nós estamos muito aquém do rei Davi. Nós estamos muito aquém do rei Davi. O rei Davi, diante daquela situação, mesmo tido cansado da guerra, quando ele vê aquela situação toda ali acontecendo, quando ele vê os seus próprios amigos querendo matá-lo, o rei Davi, ele se reanima no Senhor. Sabe o que é isso? O rei Davi traz à memória, naquele momento, tudo aquilo que o Senhor tinha feito por ele já na sua vida. Tudo aquilo, desde o princípio, a sua escolha, estando Davi no campo, Davi não era nada. Se você pegar lá o Salmo de ação de graça, que a gente vê aqui, Davi falando, agradecendo a Deus, depois que ele é ungido rei ali, ele reconhece que ele não é nada, e ele vê o que Deus fez na vida dele, todos os livramentos, o gigante que ele matou, o urso, o leão, a vida poupada tantas e tantas vezes quando Saul o perseguia, as batalhas vencidas. Davi traz tudo isso à memória. Davi aqui não tinha ainda o livro de Romanos, mas se tivesse, talvez ele faria uso do Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aquela situação que ele estava inserido ali não tinha fugido ao controle do Senhor. Por mais erro, por mais falho que tivesse sido Davi, Davi está agora de joelhos perante o Senhor. Aí sim Davi recobra a memória e relembra aonde ele de fato tinha que lutar aquela guerra. E ele se reanima no Senhor, lembrando de todas as coisas que o Senhor tinha feito por ele. E é isso que dá força para Davi. E é isso que dá ânimo para Davi. E Davi pensa assim, olha, eu cheguei até aqui, está tudo destruído, está tudo queimado, mas isso está no controle do Senhor. O rei Aques me mandou para cá, e isso foi providência do Senhor. Fazem 3 dias, eu cheguei aqui, e Davi consulta o Senhor, e aí Davi busca o Senhor, e o Senhor fala, pode perseguir, você vai alcançar o bando. Agora pare e pensa, como que a estratégia do Senhor é fenomenal, é excepcional, é sobrenatural, é muito além do que aquilo que o homem pode pensar. O nosso pensamento é tão limitado, meu irmão e minha irmã. Quando a gente entra diante de uma dificuldade como essa de Davi, a gente quer fazer coisas miraculosas, e não consulta o Senhor, que nos dá uma instrução que é muito mais simples.
Tomamos decisões precipitadas porque não consultamos o Senhor. E aqui, Davi consulta e o Senhor fala, persegue. E eu quero mostrar para você a estratégia do Senhor que já estava marcada. Esses homens estavam ali, amalequitas, descendo para um deserto gigante, vasto. Como que Davi, depois de 3 dias, iria encontrar esses homens numa planície extensa, para a direita, para a frente, para a esquerda? Para onde Davi iria? Para onde Davi iria? Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar o Senhor, porque o Senhor sabia onde os amalequitas estavam. O Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente, mas o Augusto não é onisciente, o Augusto não é onipotente, o Augusto não é onipresente, o Augusto não sabe de nada, mas o Senhor, que esse Augusto serve, sabe de todas as coisas, e Ele é quem guia e deve guiar os nossos passos. Ainda que nós cairmos como Davi, por cansarmos da guerra, nós precisamos reanimar no Senhor para seguir em frente, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas. E aí o Senhor, por providência, faz com que um servo egípcio fique doente no meio daquele bando. Para quê? Para conduzir Davi e os seus homens até aquele bando. E aí o povo de Israel com os filisteus estão guerreando. A história está paralela. Os amalequitas deram com ímpeto aqui embaixo e estão descansados lá no deserto, porque os 2 inimigos deles estão lá em guerra. Então vamos fazer farra, olha, roubamos Ziclac, queimamos tudo, estamos com as mulheres, estamos com despojo, vamos beber, vamos estar todo mundo espalhado. Davi encontra o egípcio leva Davi até esses homens. Davi tinha 600 homens, 200 ficaram no caminho. Davi continua e vai com 400 homens, e persegue esse povo, e encontra esse povo, e guerreia com esse povo, do entardecer até o outro dia. Alguns textos dizem que Davi esperou a noite, e começou de manhã, e foi até outro dia, de acordo com a tradução bíblica. Isso não importa, o que importa é que foi uma guerra tremenda, é que foi uma guerra do fraco contra o forte. Sabe por quê, meu irmão? Se você pegar o texto lá e ver, você vai ver exatamente quando essa guerra acaba, que alguns amalequitas fogem, 400 amalequitas fogem. Quantos guerreiros que Davi tinha ali para lutar? 400. Se 400 amalequitas fugiram, é sinal de que tinha muito mais amalequitas ali guerreando com Davi. É sinal de que essa guerra foi vencida com o poder do Senhor. Assim como foi vencido o gigante, porque a guerra não era de Davi, mas era do Senhor. Assim Davi faz da tragédia anunciada uma vitória conquistada, porque ele se reanimou no Senhor, porque ele buscou no Senhor, porque ele foi e lutou e guerreou a guerra aonde ela devia ser guerreada, nas regiões celestiais. Meu irmão e minha irmã, essa guerra que Davi está travando aqui, é a guerra que eu e você travamos todos os dias. E eu quero dizer uma coisa para a igreja agora. Não que as outras coisas não fossem para a igreja, é para todos nós, e vai continuar sendo para todos nós. Há um tempo atrás, o pastor Arildo, ele veio com uma série de pregações sobre oração, e os presbíteros oração, e quem vinha aqui na frente oração, e vamos orar, e a igreja saiu do período de pandemia, e a igreja com os bancos cheios, e a igreja prosperando, e a igreja isso, e a igreja aqui, todo mundo bem. Vamos colocar por baixo, talvez não, certamente eu estou errado, mas nos últimos tempos, do último mês para cá, quantas notícias de enfermidade, quantas notícias de problema de saúde, de financeiro, quantas situações adversas.
O alerta estava sendo dado. Ora, igreja. Ora, igreja. Não abaixa o escudo da fé. Não cansa da guerra, mas não se acostuma com ela. E eu não falei desse segundo problema da guerra espiritual, que é o acostumar com a guerra. E o acostumar com a guerra é achar que está tudo bem, sabe, Renato? Que a gente é crente 100%, tudo eu posso, é vitória certa, vitória garantida. E aí eu acho que está tudo bem, que nada vai acontecer comigo, que eu sou super crente. E aí eu começo a não mais frequentar com hábito as reuniões da igreja. Eu começo a mais não orar de madrugada com tanta instância como eu orava antes. Eu começo a não mais meditar na palavra. Eu começo a trocar as coisas do Senhor de primeiro lugar, e outras coisas tomam o primeiro lugar da minha vida, e as coisas do Senhor começam a ficar em segundo plano. Acostumei com a guerra, está tudo fácil, está tudo simples. E esse mesmo rei Davi, ele também se acostumou com a guerra. Quando ele adulterou com Batseba, no tempo que os reis deveriam sair para a guerra, o rei Davi ficou no palácio. Caiu na artimanha, baixou a guarda, relaxou, presa fácil para Satanás. Eu sei que Davi já tem 2, 3 mulheres. Eu sei que Davi gosta de mulher. Vou dar uma canja aqui para ele. Patinho na lagoa, caiu. Caiu. Então, meu irmão, voltando para a igreja, o pastor, aqueles que vieram aqui na frente pregar, o Wilton Cação esteve aqui pregando no aniversário do Mateus, trouxe uma mensagem muito boa também sobre oração, sobre essa obediência, essa confiança. E o tempo de dificuldade chegou na igreja. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, esse tempo passa, mas esse tempo volta também. Porque a nossa guerra, ela é constante. Mas uma certeza o crente tem. Pastor Arildo leu o texto aqui de 1 Tessalonicenses. O Senhor Jesus vai voltar. Ele vai nos resgatar. A vitória está concedida. Está decretada. Mas nós precisamos caminhar neste tempo, enquanto o Senhor Jesus não volta, discernindo e lutando a guerra de forma correta, sabendo que o inimigo que nós temos não é qualquer inimigo, que ele tem estratégias, que ele tem poder, mas que o poder do nosso Senhor é o Todo-Poderoso que domina esse inimigo, e que só no Senhor nós temos o poder para vencer esse inimigo. Então a igreja precisa continuar perseverando. Estamos vivendo tempo de luta, tem muita gente orando nas madrugadas. Quando esse tempo passar, meu irmão e minha irmã, continue orando. Não acostuma com a guerra, não cansa da guerra, continua vigilante, continua sabendo que o inimigo, enquanto Jesus não volta, continua de olho na sua vida. Olha o que o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, fala lá em Lucas 21. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então presta atenção, eu e você, nós precisamos orar, meu irmão, não só para vencer Satanás e os seus demônios. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos orar para ficar firmes, mas principalmente para estarmos de pé diante de Jesus Cristo quando Ele voltar.
Porque se assim não fizermos, se assim não estivermos vigilantes, aqueles que não têm certeza da sua salvação, certamente poderão cair. Certamente poderão ser tragados por Satanás. E assim, meus irmãos, nós precisamos confiar nesse Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele a nossa vida, fazer como o rei Davi: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu Deus, em quem eu confio. E diante das lutas e dificuldades da vida, esperar, como Davi no Salmo de 27, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, com bom ânimo, porque isso passa. Se nós dobrarmos o nosso joelho e buscarmos o Senhor aonde temos que buscar de forma correta, o Senhor vai dar instrução, o Senhor vai colocar o egípcio no caminho, o Senhor vai colocar um advogado no caminho, o Senhor vai colocar um profissional no caminho para cuidar da sua vida, o Senhor vai colocar um irmão na sua vida para te ajudar em oração, o Senhor vai colocar um irmão na sua vida para te abençoar nas suas finanças, o Senhor vai abrir uma porta de trabalho, o Senhor vai fazer algo extraordinário, aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer. Porque é assim que o Senhor nos dá a vitória, quando nós reconhecemos que não somos nada, que somos totalmente dependentes deles, aí sim o Senhor tem uma porta aberta, uma avenida aberta para entrar com toda a providência na sua vida. Assim Deus faz, assim foi que Deus fez na vida de Davi, e assim Deus continua fazendo na minha vida e na sua vida. E eu quero terminar, meu irmão e minha irmã, orando por você, orando por mim, orando por nós, que temos vivido esse tempo de luta, esse tempo de angústia, como eu tenho vivido angústia na minha casa, meu irmão, minha irmã, em todos os sentidos. É na saúde. Há 2 domingos atrás eu iria pregar esse texto, aqui, não pude vir, enfermidade minha, dos meus filhos, da minha esposa. Nas finanças, estava tudo bem, de repente uma bagunça danada e as coisas começam a se embolar. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você, assim como eu, também tem motivos, lutas que você está travando nos dias de hoje, das mais variadas possíveis. E nós precisamos buscar essa vitória, aonde ela deve ser conquistada, nas regiões celestiais. Vamos ficar de pé, meu irmão, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor, com todo o Teu amor, com todo o Teu carinho, veio nos exortar, nos ensinar, vem, ó Deus, nos fortalecer diante da nossa fraqueza, e que assim tenha sido esta manhã na Tua casa, na presença dos santos aqui reunidos, do povo do Senhor, que essa palavra aqui dita possa ser firmada na mente e no coração de cada irmã que ouviu, Pai, de cada irmão que ouviu, que nós possamos sair daqui, Deus, fortalecidos, firmados nessa fé, vendo, ó Deus, aonde que nós caímos, vendo, ó Deus, aonde que foi a nossa falha, aonde que essa tragédia estava anunciada, mas recobrando a nossa memória e buscando a vitória, aonde ela deve de fato ser buscada, nas regiões celestiais, entendendo que do Senhor é a guerra, entendendo que o Senhor pleiteia e guerreia as nossas guerras, entendendo que nós temos um inimigo que é astuto, mas que nós temos um Deus que é todo-poderoso, que domina esse inimigo, e que nos dá a vitória quando buscamos Ele de todo o nosso coração, quando nos reanimamos no Senhor, vamos trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida e na vida dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, o que nós te pedimos nessa manhã, restaura a nossa fé, restaura a nossa força, retira de nós e perdoa os nossos pecados, perdoa porque falhamos, perdoa porque pecamos, perdoa porque muitas vezes queremos agir com a força do nosso braço,
Perdoa, Deus, porque o entendimento muitas vezes vem do entendimento humano, carnal, e a guerra não é lutada com armas carnais. A guerra é lutada nas regiões celestiais. Assim a sua palavra está cheia de versículos que vêm do Senhor, de instrução tua, Senhor. Que a tua igreja possa estar alerta, que a tua igreja possa estar atenta, não só para o tempo de hoje, mas para todo o tempo, para amanhã e depois da manhã também, Senhor. Para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo verdadeiramente, porque ao nosso redor, ó Pai, tem uma multidão a nos observar, tem um povo sedento, carente do Senhor, e que a tua igreja precisa alimentar. Por isso, Deus, fortalece a nossa fé, nos ajuda a caminhar com os nossos olhos postos no Senhor, Pai. É a nossa oração, o nosso clamor, um perdão dos nossos pecados, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.